Com todo entusiasmo, vamos ficar de pé e cantar o hino número 70 do Inário, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu. Sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Feche seus olhos e falemos com Deus. Querido e amado Deus, está no céu, nossa gratidão a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelo convite feito a nós para estarmos na Tua casa nessa noite,
Principalmente, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos assim a esperança de um dia estarmos contigo lá no céu. E nós sabemos que Ele vive, Ele ressuscitou e está preparando a nossa moradia no céu. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a querermos estar contigo no céu, nos prepararmos, vivermos uma vida em conformidade com o que o Senhor tem pedido a nós, para que naquele grande dia da tua volta, Senhor, possamos estar entre os escolhidos. São as bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que o pastor iniciou ontem, o estado dos mortos. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. O nosso primeiro ancião estará falando a nós daqui a pouquinho. Antes eu gostaria de saber se há alguém nos visitando nessa noite. Nós queremos dar um presente. Nós queremos dar um livro, A Grande Esperança. Se você está nos visitando, por favor, erga a sua mão que alguém irá aí entregar esse presente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Volte mais vezes. Este lugar estará de sempre portas abertas a vocês. Antes do Daniel falar, mais alguém? Nós ouviremos uma linda mensagem musical. Seja louvado nosso Deus pela Aline.
Boa noite aos queridos irmãos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Você que nos acompanha pela internet, aí de sua casa. Hoje é uma Bom, em primeiro lugar, parece uma pegadinha, mas não é uma pegadinha. Estava planejado para que o pastor Jonas continuasse o estudo que ele iniciou ontem. Ontem ele falou sobre a imortalidade da alma e hoje, então, foi combinado que daria sequência falando sobre a ressurreição. E será esse o tema que será tratado. Mas como ontem o pastor ficou aqui até tarde, hoje pela manhã nosso pastor participou de uma reunião que durou até próximo da 1h, voltou aqui à tarde, realizou um casamento que acabou às 19 horas, e acreditem vocês ou não, os pastores têm família também, então hoje é aniversário da netinha dele, e ele precisou comparecer ao aniversário da netinha, afinal, o pastor é gente, também tem família, merece estar com eles. Mas ele combinou com uma certa antecedência para que nós dessemos sequência e falássemos um pouco sobre a ressurreição. Ontem, acredito que para quem acompanhou e quem não teve essa oportunidade, pode depois acessar o vídeo na internet e recapitular o estudo que o pastor fez ontem sobre o estado dos mortos, onde ficou muito claro que a Bíblia, e não é o pastor Jonas, nem o Daniel, mas sim o que a Bíblia apresenta sobre o estado dos mortos. E ficou muito claro qual é a situação deles. Todos os mortos estão num estado como que dormindo, eles não têm consciência, não pensam, não aparecem a nós, não nos atormentam e muitas vezes nos consolam. Os mortos estão descansando, aguardando o momento ao qual nós iremos estudar à luz da Bíblia. Que momento é esse? Ontem o pastor finalizou o seu estudo com uma passagem que eu gostaria que você abrisse a Bíblia e acompanhasse. Está em 1 Coríntios... Perdão, é isso mesmo. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 54. Primeira carta aos Coríntios, o penúltimo capítulo, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Ontem o pastor finalizou e ele leu esta passagem que diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Bom, pausa. Ontem ele deixou claro que dormir, no sentido aqui dessa passagem, significa morrer. Então, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Até aqui nós vamos ler. Diz aqui, então, que dada a ordem para soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que não morreram, que não dormiram, serão transformados. Então, aqui nesta passagem, nós vemos claro um conceito bíblico que nós acreditamos. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Mas esta ressurreição, ela tem um tempo, ela tem um momento certo para isso, e aqui, ao soar da última trombeta, nós cremos, e vamos ver em outras passagens, que é no momento em que irá ocorrer a volta de Cristo. Mas nós cremos que existem dois tipos de ressurreições. Duas ressurreições irão ocorrer. É assim que nós cremos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo e logo de cara nós já pudéssemos desvendar quais são estas duas ressurreições. Nós acabamos de ver que nós cremos na ressurreição à luz da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse em João 5, João capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Primeiro, então, nós vimos que nós cremos na ressurreição. Segundo, nós vemos aqui duas ressurreições. Aqueles que fizeram bem irão ressuscitar para a vida, e os que tiverem feito mal para
o juízo. Mas será que só essa passagem diz isso? Vamos ver Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2, vamos ver o que diz. Olha só, Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Queridos, nós vemos aqui então que está claro à luz de São João 5, 28 e 29, Daniel 12, 2 e a passagem de 1 Coríntios, que nós cremos sim que os mortos ressuscitarão. Mas não assim que eles morrem, não amanhã, depois, não, em momentos específicos. E nós vemos aqui que existem duas ressurreições. A primeira, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que fizeram o mal irão ressuscitar para o juízo, para a vergonha e para o horror. Então nós estamos falando de duas ressurreições. Até aqui eu gostaria de apenas fazer uma pergunta. Alguém ficou com dúvida em relação à posição da Bíblia sobre a ressurreição? A Bíblia é clara em nos mostrar que os mortos ressuscitarão e que não existe alma penada, nós vimos ontem, quando o ser humano morre, o espírito dele não fica vagando. Mas antes de dar sequência no estudo, eu gostaria de desvendar, se esta seria a palavra correta, dois erros e duas passagens as quais as pessoas utilizam para desmentir a verdade que cremos sobre o estado dos mortos e a ressurreição. A primeira, mais simples delas, encontra-se em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aqui a carta, o início, Jesus está se identificando a João. E em Apocalipse 1, versículo 5, diz assim, né? Que vem falando quem está transmitindo a mensagem, e da parte de Jesus Cristo. Aí fala de Jesus Cristo, olha só. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Nós vimos aqui que nós cremos na ressurreição. Existem duas. Alguns pegam esta passagem e dizem assim, a Bíblia está errada. Porque em Apocalipse 1,5 diz e chama Jesus de o primogênito dos mortos. Nós sabemos que o filho primogênito qual é? É aquele que nasce primeiro, não é isso? Aquele que primeiro nasceu é considerado o primogênito. Só que nós sabemos que antes mesmo de Cristo ressuscitar, pelo menos ele já havia ressuscitado Lázaro, não é isso? Alguns profetas e patriarcas já haviam operado esse milagre também. Ora, se isso ocorreu, será que a Bíblia está errada aqui em Apocalipse 1,5, ao dizer que Cristo é o primogênito dos mortos? E aqui tem uma explicação muito simples. A palavra primogênito não quer dizer apenas o primeiro, não quer dizer o primeiro. Nos tempos bíblicos, e até hoje muitas famílias levam isso a sério, mas o filho primogênito geralmente é o que nascia primeiro. Era considerado o mais importante na repartição das bênçãos e da herança da família também. De forma que nós podemos observar em Gênesis, quando Israel vai conceder as bênçãos aos seus filhos, a principal bênção da primogenitura ele não concede ao seu primogênito, ao que nasceu primeiro, Rúben, mas ele concede a Judá. E a bênção no caso da primogenitura, no caso de Jacó, era que Jesus viria da linhagem de Judá. Então, o filho primogênito é considerado o mais importante, que recebe maiores bênçãos. Nós vemos também no caso do próprio Esaú e Jacó. Jacó não era o primeiro, ele era o segundo a nascer, mas foi concedido, então, as bênçãos da primogenitura. Então, quando diz que Cristo é o primogênito dos mortos, diz que ele é o principal, o mais importante daqueles que já ressuscitaram. Ficou claro até aqui? Agora, uma segunda passagem que alguns utilizam para desmentir aquilo que cremos e que a Bíblia apresenta sobre o estado dos mortos, encontra-se em Mateus, capítulo 17. Mateus 17,
versículo 3 e 4. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Mateus 17, versículo 3 e 4 diz assim: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Paremos aqui. Depois lemos o versículo 4. Por alguns momentos, Jesus sempre se retirava para a oração e nesse momento ele foi ao monte e levou 3 discípulos. Se nós lermos o versículo 1, nós vamos ver que foi Pedro, Tiago e João. Quando eles subiram ao monte, Jesus foi transfigurado e os 3 puderam ver a glória de Deus em Jesus Cristo. Acontece que no versículo 3, nós vemos que eles não estavam sozinhos. Diz aqui que eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Alguns pegam esse texto para afirmar que quem estava presente ali era o espírito de Moisés e Elias que apareceu ali. O espírito, os 2 apareceram em espírito. Ora, alguns creem que foi uma visão. Se foi uma visão, tudo bem, os profetas tiveram várias visões, coisas absurdas eles viram, animais horripilantes que nunca existiram. Então, se fosse uma visão, era apenas uma visão. Mas aqui é um fato que estava ocorrendo. E o primeiro ponto que nós devemos atentar, se fosse o espírito de Moisés e Elias que estivesse ali presente, a Bíblia, como sempre é muito clara, aqui diria, e lhes apareceram o espírito de Moisés e Elias, mas aqui diz que os 2 estavam presentes. E a prova de que os 2 estavam presentes vem no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Ora, ninguém faria uma tenda. Jesus, nós sabemos, estava lá, corpo humano, né? Ele estava lá presente, e o verbo se fez carne. São João capítulo 1 deixa claro. Ninguém faz uma tenda para um espírito. Então os discípulos estavam falando em construir uma tenda, porque realmente os 2 estavam lá presentes, Moisés e Elias. Se nós lermos Reis, o livro de Reis, nós vamos ver que Elias não conheceu a morte. Nós vamos ver que Elias ele foi transladado, ou seja, o seu corpo não ficou aqui na terra. O seu corpo foi para o céu juntamente com ele, né? E de forma que quando ele apareceu, os discípulos prontamente o reconheceram. Então ele estava em uma forma similar aos seres humanos, também aos discípulos, de forma que ele foi reconhecido. Agora, o que dizer de Moisés? Sendo que, diferente de Elias, Moisés, nós sabemos muito bem, ele morreu. Ele morreu. O espírito de profecia é claro em dizer que Jesus ressuscitou a Moisés e o levou ao céu. Mas para não recorrermos a Ellen White neste momento, de onde nós tiramos que Moisés ressuscitou e foi levado ao céu? Muito simples. Vamos para o livro de Judas, antes do livro do Apocalipse. Judas tem apenas um capítulo, então você vai acompanhar comigo o versículo 9. Judas, versículo 9. Penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, tem apenas um capítulo, então você vai acompanhar comigo o versículo 9. E olha o que diz. Contudo, o arcanjo Miguel, nós entendemos quem é o arcanjo Miguel, Jesus, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Judas 9 deixa claro que houve uma contenda entre Jesus e Satanás pelo corpo de Moisés. E nós cremos, através da iluminação do Espírito de profecia, que Moisés então foi elevado ao céu e foi ressuscitado. Logo, no Monte da Transfiguração, quando os 2 se apresentaram, nós cremos que eles representam 2 classes de pessoas. Nós cremos que eles representam 2 classes de pessoas. E eu gostaria que você visse comigo quais são essas 2 classes. Eu gostaria agora que nós fomos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. 1 Tessalonicenses 4,
16 e 17. Todos encontraram? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós cremos que no Monte da Transfiguração duas classes de pessoas estavam representadas ali. Moisés representava os mortos em Cristo que, ao soar da trombeta de Deus, a volta de Cristo sendo cumprida, irão ressuscitar. E diz que eles irão ressuscitar num novo corpo, em uma nova forma. E diz então que aqueles que estiverem vivos, e Deus queira que possamos ser nós seremos transformados, assim como Elias que não conheceu a morte. E nós vimos aqui que esta é a primeira ressurreição. Lembra das duas passagens que nós lemos um pouquinho antes? João 5, 28 e 29, e Daniel 12, 2, onde dizia que haveriam duas ressurreições. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, nós temos a primeira delas. Daqueles que morreram em Cristo, fizeram bem, então irão ressuscitar quando? No momento da volta de Cristo Jesus. Então a primeira ressurreição irá ocorrer quando Cristo retornar. Aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar incorruptíveis em uma nova forma, e aqueles que estiverem vivos serão transformados da mesma forma. Agora eu disse a vocês, e nós lemos, que existem duas. Quando então irá ocorrer a segunda ressurreição? Qual o intervalo de tempo que existe entre uma e outra? Vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquela que nós acabamos de ler. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós cremos que entre a primeira e a segunda ressurreição, de acordo com Apocalipse 20, versículo 6, existe um período de 1000 anos. Ficou claro aqui que é mencionado que feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Porque aquele que irá passar pela segunda morte, ou seja, só pode morrer uma segunda vez alguém que ressuscitou, ou seja, a segunda ressurreição. Entre a primeira e a segunda nós temos um período de 1000 anos. O que é que irá ocorrer neste período de 1000 anos? Você pode até saber na ponta da língua, porque muitos já estudaram sobre isso, mas é importante você definir e apresentar pela palavra de Deus. E a Bíblia mesmo esclarece o que os santos ressuscitados irão fazer neste período de 1000 anos. Vamos lá para 1 Coríntios 6, versículo 2. 1 Coríntios 6, versículo 2. Todos encontraram? 1 Coríntios 6, versículo 2 diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, neste período de 1000 anos, os santos irão habitar com Cristo no céu e irão fazer um julgamento. Não que nós iremos interferir na decisão que foi tomada, porque Cristo já julgou a todos, mas nós iremos passar 1000 anos olhando e analisando os livros do céu. E aí nós temos um outro estudo apenas sobre isso, né? Que livros são esses? Existem alguns livros que a Bíblia apresenta, mas você irá olhar os livros do céu para não ficar dúvida alguma do porquê
algumas pessoas não foram salvas. O mais belo, quando nós estudamos sobre esses livros, é que os salvos não terá nada ali, nenhum pecado, nenhuma má lembrança, nenhum mau registro existirão nos livros. Mas aqueles que não foram salvos, nós poderemos, e se Deus nos conceder a graça de sermos salvos, nós poderemos olhar os livros e ver o amor de Deus sendo destilado na vida de todas as pessoas e todo o esforço que Ele fez para resgatar cada ser humano perdido. E para esse período nós teremos 1000 anos para acompanhar. Agora, nesse período de 1000 anos, os santos estarão vivos com Cristo lá no céu. Mas e aqueles que não dormiram em Cristo? Aqueles que não aceitaram a Cristo? Onde eles estarão? O que estarão fazendo? O próprio Satanás, de que forma a terra estará? Vamos ler que a Bíblia mesmo responde. No livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 23 ao 26. Jeremias 4, do 23 ao 26. Jeremias 4, 23 ao 26, o profeta teve uma visão do futuro e diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Vamos agora em Jeremias 25, 33. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 33. Essa passagem é forte. Olha o que diz, Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. E aqui nós temos uma visão do que será a terra nesse período de 1000 anos. Estará sem forma, vazia, as cidades destruídas, os mortos, os ímpios, que morreram no momento da volta de Cristo, os seus corpos estarão todos expostos, não serão pranteados, sepultados ou mesmo recolhidos, ou seja, não haverá vida na terra. O estado dos ímpios mortos será como o que foi definido ontem. Eles não terão consciência, não terão vida, estarão espalhados por toda a terra. E os santos estarão no céu, então julgando e analisando a vida daqueles que se perderam. Mas passado 1000 anos, nós cremos então que terá início a segunda ressurreição, como é descrita num capítulo em que nós estávamos, em Apocalipse 20, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao 3. Apocalipse 20, versículos 1 ao 3. Olha o que diz: passado esses 1000 anos. Vamos ver o que aconteceu com Satanás, depois, durante os 1000 anos. Depois nós vamos ver o que acontece após. Durante esses 1000 anos, Satanás está morto, vivo, está rondando o céu. Onde ele estará? Está aqui. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, durante os 1000 anos, Satanás estará preso aqui na terra. Muitos creem que será literalmente acorrentado a algum lugar, mas não será assim. A terra não terá vida, não terão pessoas para ele tentar. Ele não poderá sair daqui da terra, então será uma verdadeira prisão para ele. E durante os 1000 anos, ele irá aguardar. E diz aqui o final do versículo 3, que após esse período de 1000 anos, ele deveria ser solto por
pouco tempo. Então, o que é que iria ocorrer após ele ser solto? Mesmo capítulo, Apocalipse 20, a partir do versículo 5, olha o que diz. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aquela foi a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então nós temos que a primeira ressurreição ocorre quando Cristo voltar. E quem irá ressuscitar? Aqueles que dormiram em Cristo, que aceitaram o sacrifício de nosso Salvador. Durante 1000 anos, os santos estarão com Deus e com Cristo no céu, analisando os livros. Os ímpios estarão aqui, mortos, sem consciência, e Satanás só sobre a terra, não tendo a quem tentar. Como nós vimos aqui, passado 1000 anos, então, Satanás será solto. De que forma? Diz aqui, os ímpios irão ressuscitar apenas para a segunda morte. E Satanás, então, irá juntar um grande exército como a areia do mar para sitiar a nova Jerusalém que terá descido aqui à terra. E diz, então, que descerá fogo do céu e irá consumi-los a todos. Muitos creem que nessa segunda ressurreição, e já ouvi algumas pessoas mencionarem isso e colocarem em dúvida o caráter de Deus. Muitos já ouvi dizerem que Deus, por um acaso, sente prazer. Para que ressuscitar os maus? Para que ressuscitar os ímpios? Apenas para que eles tentem uma última atacada onde eles sabem que não terão chance? Para que ressuscitar os maus apenas com o prazer de mostrar a eles que eles estavam errados para logo em seguida matá-los? Mas, queridos, uma coisa tem que ficar clara em nossa mente, que é o plano da redenção. Uma coisa tem que ficar clara: o plano da redenção só existe devido ao grande conflito. O grande conflito teve início lá nas cortes celestes, onde o caráter de Cristo foi colocado em dúvida, onde o caráter de Cristo foi colocado em dúvida por todo o universo, e 1/3 dos anjos creram nisso. E a mesma dúvida foi trazida aqui à terra. E estes ímpios que irão ressuscitar uma segunda vez após 1000 anos, e estarão juntamente com Satanás sitiando a cidade, eles terão a oportunidade de vislumbrar a coroação de Cristo. E neste momento não ficará dúvida no universo, porque o próprio Satanás e os ímpios irão crer que Jesus é soberano, Jesus é justiça, é Deus e é amor. Mas, ainda assim, eles escolheram a morte. Eles não escolheram o Salvador. E por isso seria necessário, então, que eles fossem mortos e pagassem pelos seus pecados. Simplesmente, eles irão pagar pelos seus pecados porque eles não aceitaram o pagamento que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. E, queridos, eu espero mesmo que nesse grande dia nós possamos estar, e se tivermos que passar pela morte, que nós possamos participar da primeira ressurreição. E se Deus nos conceder a bênção de não passarmos pela morte, que nós possamos possamos ser transformados na primeira ressurreição. Mas esta mensagem de hoje, ela ainda não é muito clara para as pessoas aí fora. Muitas pessoas que não creem como nós cremos, muitas pessoas são atormentadas. Muitas pessoas têm sofrido. Hoje mesmo, antes de vir para cá, não sei se foi providência divina ou não, eu encontrei com uma pessoa que eu conheço, bacana, e um pouco antes ela abriu o seu coração e disse: Daniel, às vezes eu não fico na igreja, eu saio, eu me ausento antes, porque alguns espíritos me atormentam. Um pouquinho antes de eu pregar. Aí eu falei: poxa, mas você sabe que são espíritos? Não, hoje eu creio, eu sei que é o inimigo tentando. Mas no passado era diferente, eu cria de outra forma. Mas hoje ele crê diferente, crê como nós. Mas ainda assim ele sofre. Tem muitas pessoas aí fora,
muitas pessoas que estão em casa acompanhando, que não creem dessa forma e são atormentadas, crendo que os seus entes aparecem, crendo que após a morte o seu espírito está vagando e, pior de tudo, crendo que os nossos entes queridos e amados estão lá no céu olhando por nós. Imagine que sofrimento seria para essa pessoa, né? Estar no céu observando a sua família sofrendo aqui na terra. Mas este não é o plano de Deus. O plano de Deus é completamente diferente. E para essas pessoas que sofrem com isso, e para nós também, que estamos aqui nesta noite, o inimigo prega muitas armadilhas em nossa vida. Muitas vezes, ou algum dia, se você não passou por isso, talvez você irá passar pela dor da perda, pela dor da morte, e só quando você passa por isso é que as dúvidas vão bater ao seu coração. O que irá acontecer com essa pessoa querida? Onde ele está? Está enterrado? Está no céu? Seu espírito está vagando? Vai ressurgir na primeira, na segunda e agora? E a dúvida bate ao seu coração. Mas neste momento, Cristo, ele faz um convite a você. E é no momento de tristeza, dúvida, pranto e de maior desespero que Cristo encontra-se próximo ao nosso lado. E eu gostaria que você lesse comigo o que ele nos promete e o porquê ele nos chama. Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. Olha o que diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais que tenhamos dissabores e dúvidas, Cristo quer que nós passemos todos esses momentos aqui na terra ao seu lado, prometendo que irá nos acompanhar. E tudo isso, queridos, porque a sua promessa é muito maior. E se você crê no que nós acabamos de estudar, você também irá crer na promessa e na mensagem que Deus nos traz. E a última passagem que nós iremos ler, volte para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Apocalipse 21, versículo de 1 a 4. E acompanhe qual é a recompensa daqueles que, se Deus quiserem, irão ressurgir na primeira ressurreição, ou daqueles que não conhecerão a morte, mas serão transformados. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, através dessa mensagem, que pode desvanecer os sonhos de muitas pessoas que creem que mantêm contato com seus entes queridos. Isso pode acabar com o sonho e o consolo de muitas pessoas, mas o maior consolo que todos nós podemos encontrar é o que nós acabamos de ler, que o dia chegará em que o próprio Cristo habitará conosco para sempre, e nós seremos chamados de seu próprio povo, sua família. E lá não teremos de passar por angústias, morte, pranto, dor, coisa alguma, porque Cristo, o sol da justiça, estará conosco. E nós iremos pertencer ao nosso Salvador por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Para que nós possamos finalizar louvando nosso Deus, eu convido você a cantar o hino Eu Pertenço ao Meu Rei, o 350 de nosso inário. Ele será projetado aqui no telão. Ao ser iniciado, nos coloquemos em pé e louvemos o nosso Deus.
seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, é por mim seu amor, sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua lei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, como salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu o ser da minha salvação, por seu grande favor, e na glória perene estarei. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque nós podemos confiar na Tua palavra. Através do estudo dos Teus ensinos, nós podemos ter a certeza do que podemos esperar após a morte. Além daquilo que podemos esperar, nós podemos confiar que, se nós aceitarmos a salvação em Cristo Jesus, que nos foi proposta lá na cruz do Calvário, um dia, ó Pai, nós poderemos gozar de uma felicidade que sequer podemos imaginar, uma alegria perene sem fim na presença daqueles que nós amamos. Que o Teu Espírito nos acompanhe e nos conduza em segurança aos nossos lares. Que nós possamos deixar a Tua casa esta noite na certeza do Teu amor por nós, na certeza da comunhão com o Espírito Santo e da graça de Jesus Cristo. São bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos e a você também que nos acompanhou pela internet.